Olá, bom dia! Está começando agora o nosso programa Nosso Agro de Rondônia, aqui na TV Informa na Hora. E no nosso programa você fica por dentro de tudo o que acontece no agro do nosso estado, com notícias regionais e nacionais também, entrevistas, vídeos, muita coisa boa. Então fica aí que o programa de hoje está repleto de informações. E hoje você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o presidente Hélio Dias e o presidente Muni Lourenço, ele que é segundo vice-presidente de finanças da CNA e também presidente do sistema FAEA. Ele esteve aqui em Porto Velho para representar o CNA no lançamento do Concurso Nacional de Qualidade do Cacau. E ele falou para a gente um pouco sobre essa experiência, falou também como está o agro lá no Amazonas e também sobre a COP30, que vai acontecer aqui no Brasil em 2025. Então fica com a gente e confere essa entrevista. No Brasil, existe um elo que aproxima o campo e a cidade. É uma potência que conta com 17 mil profissionais no campo, 27 federações estaduais e mais de 2.000 sindicatos rurais, que cuida da saúde de mais de 200 mil pessoas por ano. Apoia e leva assistência técnica para mais de 400 mil propriedades rurais. Capacita pessoas, à distância ou presencial, com mais de 1,5 milhão de matrículas por ano e trabalha para cultivar uma vida melhor para produtores rurais e alimentar os brasileiros. Esse é o sistema CNA-Senar, que transforma o campo e inspira o Brasil. Nosso amigo do Amazonas, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, mora lá em Manaus, meu amigo Muni Lourenço. Muni, além de presidente há mais de dois mandatos, né? Acho que você já está lá com uns 10 anos, experiente, é da área do agronegócio. Também o Muni é nosso companheiro lá a nível lá da CNA lá em Brasília, faz parte da CNA, da diretoria, como um dos vice-presidentes da nossa Confederação Nacional da Agricultura. Então o Muni é uma pessoa que tem um amplo conhecimento. E está dando a honra de nos prestigiar aqui em Rondônia. Nesse momento está aqui nos estúdios, a convite da Federação da Agricultura, para participar de alguns eventos, né? Entre os eventos que está participando, hoje, dia 10, o lançamento, né, do Concurso Nacional da Qualidade da Amêndoa do Cacau e Sustentabilidade da Cultura aqui em Porto Velho. Então, Rondônia vai ter, a partir de 2025, o primeiro concurso nacional, que sempre ocorria nos grandes produtores de cacau, como o Pará, como a Bahia, como também o Espírito Santo, e também agora chegou a vez de Rondônia, né, os produtores de Rondônia participar de uma forma mais efetiva. E oxalá que eu já mostrei para vocês aqui que quantos produtores já saiu, né, campeão, né, sagrou-se campeão em qualidade de amêndoas a nível de concurso nacional, né? Nós temos aí, já por 2 anos seguidos, Rondônia se destacando no concurso nacional de qualidade de amêndoas de cacau a nível de Brasil. Então foi lançado hoje e o nosso amigo Muni veio representar a Confederação Nacional da Agricultura de Brasília aqui em Rondônia, e esse evento aconteceu no Palácio do Governo. Muni, muito obrigado da sua visita, da sua estada aqui em Rondônia, especialmente aqui em Porto Velho. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, a Federação da Agricultura e Pecuária lá do Amazonas, um estado pujante, um grande estado, e falasse um pouquinho sobre a CNA. Ok, meu querido amigo Hélio, primeiramente dizer que a honra é toda minha de poder, a seu convite, retornar aqui a esse estado próspero e pujante, que é o estado de Rondônia. E uma alegria imensa de poder reencontrá-lo pessoalmente, que lhe considero um amigo pessoal, e verificar realmente
o grande trabalho que você e a sua equipe fazem aqui no estado de Rondônia, à frente do sistema Faperon Senar. Realmente é visível o trabalho bem sucedido da sua gestão à frente da Faperon, com credibilidade, com seriedade, fortalecendo de uma maneira assim, muito significativa a representatividade do produtor rural rondoniense e uma regional do Senar que efetivamente já tem ações que, pelo sucesso, já passam a ser olhadas e elogiadas a nível nacional. Então, parabéns, é uma grande satisfação retornar aqui a esse estado irmão e vizinho do meu estado do Amazonas e também uma outra satisfação adicional, de retornar aqui representando a nossa CNA, Confederação Nacional da Agricultura, como eu disse, a seu convite, para presenciar mais um momento ímpar, eu diria até histórico, para o setor rural de Rondônia e, por extensão, da nossa região norte, que é uma edição, o lançamento da edição do Concurso Nacional de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau. É onde Rondônia vem se destacando a nível nacional com premiações do seu cacau, do seu chocolate. E você perguntava, Hélio, de mim a respeito da nossa Federação do Amazonas, que eu tenho a honra de presidir. Estou na metade do meu terceiro mandato à frente da Federação do Amazonas. Como você muito bem disse também, e nós aqui da região conhecemos muito bem, um estado realmente de dimensões continentais, né? Eu costumo dizer, lá na CNA, Hélio, para o presidente João Martins, nosso presidente da CNA, que é baiano, eu sempre dou essa referência, né? De só o Amazonas, o estado do Amazonas, ele ter mais extensão territorial do que todos os estados somados da região Nordeste. Então, para realmente dar uma demonstração do gigantismo do estado do Amazonas. E a nossa federação lida com isso. Temos 19 sindicatos rurais filiados nos principais municípios de expressão agropecuária do estado e com um sistema que eu considero relativamente bem estruturado, que nos permite ter uma capilaridade representativa a nível do estado do Amazonas. Hoje temos isso, na minha gestão, eu coloquei isso como prioridade, todos os nossos sindicatos rurais com suas sedes próprias, o que não tínhamos. Portas abertas. Portas abertas para atender os seus associados, seus sindicatos, né? O que antes da nossa gestão nós tínhamos alguma dificuldade, alguns que não tinham sede, e eu sempre disse que é muito importante o sindicato ter um endereço. Verdade. E o produtor do município saber aonde se dirigir no momento de necessidade de uma informação, de uma orientação, de um serviço, e cada vez mais nós estamos imbuídos, a nossa Federação do Amazonas, e eu sei que você aqui também está muito avançado nisso, de os nossos sindicatos rurais oferecer realmente cada vez mais leque de serviços, de interesse do produtor, do seu associado, e nas diversas áreas de assessoramento, seja contábil, técnico, jurídico, até mesmo na área de saúde. Nós agora mesmo lançamos um programa, ano passado, Hélio, lá no Amazonas, a federação, chamado Rural Mais Forte, onde nós criamos uma espécie de um cartão, e esses associados do nosso sistema, federação e sindicatos, usufruem de condições especiais de preços, de serviços, de estabelecimentos, prestadores de serviços que estão conveniados com a federação. Cartão de desconto. Cartão de desconto, justamente. Seja em agrônomo, serviço de agrônomo, veterinário, engenheiro de pesca, médicos, dentistas, casas veterinárias, revendedoras de produtos, insumos agrícolas. Então, isso tem sido muito importante. E temos, hoje, graças a Deus, uma estrutura hoje com uma sede em Manaus, com uma equipe técnica muito bem estruturada, com veterinário, agrônomo, engenheiro florestal, assessor jurídico,
que nos dá um respaldo para uma atuação na defesa dos interesses da classe muito a contento, nos diversos fóruns de interesse e colegiados que o nosso setor rural tem assento, representatividade. Então, tem nos dado uma posição muito importante nessa atuação. Munir, o Amazonas, igual você falou, é um território, né, dentro do Brasil, em termos de extensão, em termos de grandeza, em quilômetros quadrados. A gente vê muito falar aqui em Rondônia, a maioria aqui da população de Rondônia adveio do sul do país, e a gente sabe que o Amazonas é cortado por grandes rios, como Rio Negro, Rio Solimões, o Amazonas. O acesso a esses municípios é feito de barcos, é feito de avião. Como é que é feita essa agricultura lá? Essa agricultura é mais o açaí, é o leite, é o café, é o cacau? O que se destaca nas economias dos municípios do Alto, do Baixo Solimões? Hélio, realmente você tocou numa questão que muitas vezes outros brasileiros de outras regiões têm muita dificuldade de compreender, né? Porque nós temos o nosso principal meio de transporte é o meio fluvial. Nós costumamos dizer lá no Amazonas que as nossas estradas são os nossos rios. Dos 62 municípios do estado do Amazonas, Hélio, não mais que 10 nós temos acesso rodoviário. Os demais somente por acesso ou fluvial ou aéreo. Sendo 52. 52. E sendo que, quando fala acesso aéreo, isso é um acesso restrito, porque a grande parcela da população, na verdade, usa o barco como meio fluvial, porque o meio aéreo, muitas vezes, o custo é muito alto. Então, e aí começam as dificuldades. É onde nós temos casos assim extremos de municípios que, por exemplo, o município de Eirunepé, um município que a gente costuma até dizer, Hélio, brincando no bom humor, vamos dizer assim, mas é uma realidade, que a população de Eirunepé tem que ter 2 meses de férias, porque só entre chegar em Manaus, sair de Eirunepé, chegar em Manaus são 15 dias de barco. E para voltar, mais 15 dias. Então, só um mês já é de transporte, fora o período de férias, né? Então, tem que ser 60 dias de férias para essa pessoa vir a Manaus. Justamente. Então, passear para vir à capital do estado. Então, é um dificultador muito grande, né? E isso dificulta também a logística, o custo. Nós temos um custo muito alto de transporte dos produtos, alimentos, insumos, matérias-primas para os municípios do interior, que tem um custo alto de cesta básica, isso compromete o poder aquisitivo da população. Por isso da importância de nós termos uma produção local, principalmente para atender o consumo local. Então, nós estamos hoje com essas dificuldades, essas questões climáticas têm agravado mais ainda isso. Ano passado mesmo, nós tivemos a maior seca de toda a história do estado do Amazonas. Nos rios do Amazonas. Nos rios do Amazonas. Então, nós tivemos vários municípios isolados, comunidades isoladas, e por falta de acesso, até mesmo com a população com dificuldade de acesso a comida e água potável. Parece até uma coisa inimaginável, você dentro do coração da Amazônia e a população com dificuldade de ter água para consumir o seu consumo. E isso nós vivenciamos isso no ano passado, né? Então, tudo isso dificulta. O nosso setor rural no Amazonas, Hélio, é basicamente um produto que tem a maior expressão em termos de ocupação de mão de obra, de volume de produção, é a mandioca. A mandioca. Na agricultura familiar. Mas temos alguns produtos também que vêm se destacando no setor primário do nosso estado. Nós temos um polo importante de produção de ovos de galinha. Nós temos o maior polo de produção de ovos de galinha da região norte. Fica na região metropolitana de Manaus, principalmente com uma participação grande da colônia japonesa, que tem uma grande participação. E é o 5º maior polo de produção de ovos do Brasil. Temos também, na fruticultura, destaques importantes, o açaí,
onde o Amazonas é o segundo maior produtor nacional de açaí, só atrás do Pará, né? E temos também crescido em algumas atividades, a própria produção na pecuária. Nós, depois de estarmos estagnados, vamos dizer assim, em um rebanho de 1,5 milhão de cabeças, agora, de 4 anos para cá, nós saltamos para 2,5 milhões de cabeças. Mais no sul do Amazonas. Mais no sul do Amazonas. 76% do rebanho do Amazonas, 2,5 milhões de cabeças, está nos 14 municípios do sul do Amazonas, onde nós temos, inclusive, uma relação muito forte econômica com Rondônia, Porto Velho. Com Porto Velho, né? E aí se destacando o município de Humaitá, o próprio município de Manicoré, o distrito de Santo Antônio do Matupi, o conhecido 180, né? Então, que tem apresentado um grande crescimento. Aliás, o Humaitá retomando já a produção de grãos, milho, soja e até arroz também, nas áreas de campos naturais que são muito vocacionadas para a produção de grãos. E também na piscicultura nós temos crescido, mas a nossa piscicultura do Amazonas ainda não consegue atender a demanda do nosso mercado consumidor. E nós recebemos uma grande fatia da piscicultura de Rondônia, abastecendo Tambaqui, Manaus principalmente, porque o Amazonas tem o maior consumo per capita do Brasil de peixe. Então, o cardápio, a alimentação do amazonense se baseia muito no peixe, no pescado. Então, é o brasileiro que mais come pescado. Então, nós temos um mercado muito grande, Rondônia tem fornecido, e nós temos a produção local. Então, de maneira geral, essa é a produção que mais vem se destacando, além de outros produtos que são desenvolvidos lá no Amazonas. Excelente. Eu estou conversando aqui, uma conversa franca, objetiva, com o Munir Lourenço. Munir Lourenço é o nosso presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, né? Reside em Manaus, está aqui em Porto Velho. Aproveitamos para fazer uma bela entrevista, para conhecer um pouquinho da pujança, da grandeza, da economia dos municípios, dos 62 municípios que compõem esse grande, vasto área territorial do estado do Amazonas, que é o maior estado brasileiro, né? Então, uma região muito grande e uma região, igual ele falou, tem suas peculiaridades, suas particularidades que só o Amazonas ainda conhece, né? Então, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o nosso quarto e último bloco. Vamos falar um pouquinho sobre a COP30 de Belém. Muitos dos senhores têm visto falar aí pela televisão, pelo rádio, né, pelos meios de comunicação, pelos vários canais. E o Munir é o nosso presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente da CNA. CNA que defende você, produtor rural, você pecuarista, você pequeno, médio e grande produtor rural. Então, essa COP tem muitas incógnitas, né? Tem muitas particularidades que nós vamos saber daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o nosso amigo presidente da nossa Comissão Nacional do Meio Ambiente da CNA. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio. Olá, conforme prometi, foi rapidinho, né, o intervalo. Já estamos aqui no quarto bloco do nosso programa. Quarto e último, né? Nós estamos entrevistando o nosso amigo, presidente da Federação da Agricultura do Amazonas, Munir Lourenço. E Munir Lourenço é o nosso amigo também, que ele é da diretoria e da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA. Trabalha com esse tema de meio ambiente em todo o Brasil, né? Ultimamente, conversando com o Munir,
ele falando sobre a importância da COP. Eu falei, rapaz, vamos falar um pouquinho sobre a COP. O que é COP, né? Nós vamos estar acontecendo no Brasil, em Belém, a 30ª COP de meio ambiente do mundo, né? Organizado pela ONU, né? Agora, recentemente, teve uma, ele vai falar daqui a pouquinho para nós, uma lá no Azequistão, parece um nome assim, lá no Oriente Médio, um país pequeno. Ele teve presente, onde as discussões são participativas de todos os organismos nacionais, governamentais e não governamentais. Há um debate muito forte sobre, principalmente, aquecimento global, entre outros assuntos. Eu sei que o Muniz, pelo que ele me diz, já participou de 8 COP, então realmente está preparado para falar para você o que é COP. Muniz, fale um pouquinho o que é COP. Nós estamos na 30ª COP, que vai ser realizada em Belém em novembro. Você já participou de 8 COP. O que realmente é tratado, é discutido? São milhares de pessoas que participam, não são poucas pessoas, autoridades, cientistas, técnicos, produtores, políticos, chefes de governo, ministros de meio ambiente, de agricultura, que passa 10, 15 dias discutindo isso nesses locais onde é realizado anualmente esses grandes eventos. Dessa vez será em Belém no final do ano. Olha que eu vou estar junto. Fale um pouquinho para nós, Muniz. Com certeza, Hélio. Realmente a COP é uma sigla que representa a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas e Meio Ambiente. E é uma conferência promovida anualmente pela ONU, Organização das Nações Unidas, mais especificamente pelo seu braço dentro da ONU, chamado UNFCCC, que é o órgão específico da ONU para a organização dessas COPs. E essas COPs realmente, a cada ano, têm se transformado em um fórum mundial principal do mundo que debate a questão de meio ambiente e sustentabilidade ambiental. E que nós, produtores rurais do setor rural, precisamos acompanhar isso muito de perto, porque esse tema meio ambiente, muitas vezes, nós vemos percebendo, enquanto a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que é a entidade máxima de representação dos produtores rurais brasileiros e que hoje, inclusive, há quase 10 anos, já está credenciada junto à ONU como a entidade oficial de representação e de voz do produtor rural brasileiro para as COPs. Nós temos acompanhado que esse tema meio ambiente, algumas vezes, é usado para, de repente, algumas narrativas de ataque à imagem do produto rural brasileiro, do produtor rural brasileiro, usando a questão ambiental como, vamos dizer assim, um pretexto para interesses econômicos, comerciais, para atingir o agro brasileiro. E por essa razão que, percebendo isso, é que a CNA, então, tem se mantido vigilante e presente nessas COPs. Como disse o Hélio, eu, por exemplo, na condição de coordenador e presidente da Comissão de Meio Ambiente da CNA, então, já estive nessas 8 últimas COPs, agora na COP 30, a 9ª COP, e vou juntamente com uma delegação da CNA, composta por juristas, técnicos de alto nível, especialistas em negociações internacionais de alto nível, das questões diplomáticas, e mantemos uma interação antes e durante as COPs com os nossos representantes, principalmente o corpo diplomático brasileiro, que representa o Brasil na grande plenária das COPs, e no caso da COP 30 que vai acontecer. Essa COP 30 este ano, Hélio, tem uma característica, um simbolismo muito especial. Primeiro, é a primeira COP na Amazônia, no Brasil, no coração da Amazônia, em Belém do Pará. Segundo, a COP 30 marca os 10 anos de assinatura e implementação do Acordo de Paris, que foi um acordo assinado numa COP, que foi em Paris,
subscrita por 197 países, com uma série de compromissos em relação a esforço para conter o chamado aquecimento global, conter o aumento da temperatura do globo terrestre em até 1,5 grau, que segundo os cientistas, acima de 1,5 grau, o aumento da temperatura média global compromete e traz um contexto muito perigoso de chamados eventos climáticos extremos, e de furacão, de maremoto e grandes cheias que tem grande impacto na atividade produtiva e até mesmo, segundo os cientistas, para a humanidade. Então, nós estamos acompanhando e a CNA, neste ano de 2025, na COP30, vai ter, cumprindo a sua missão, que é a sua responsabilidade, uma presença muito forte na COP30, levando e ecoando a voz do produtor rural para mostrar ao mundo que o Brasil, com todas as dificuldades que nós temos de um país em desenvolvimento, mas tem uma agricultura que alimenta mais de 1 bilhão de seres humanos todos os anos e que tem compromisso com a sustentabilidade ambiental e que tem hoje uma legislação ambiental, se não a mais rigorosa, mas uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. E por isso que, inclusive, a CNA, nós vamos ter espaço, 2 grandes espaços lá durante a COP20 para mostrar isso para o mundo inteiro que vai estar acompanhando e também para levar em propriedades rurais para conhecer em loco a nossa produção rural sustentável do Brasil e da Amazônia brasileira. Parabéns à CNA, parabéns à sua atuação como conhecedor, morador aqui da Amazônia. Tem conhecimento para discutir de igual para igual com qualquer técnico, com qualquer país do mundo. O que é morar na Amazônia, o que é ser um amazônidas, né? Nós temos hoje 33 milhões de pessoas que moram na Amazônia, no meio urbano, no meio rural. Essas pessoas têm que ser vistas como gente, como cidadão. E a gente sabe que por trás desse manto de narrativas, de conversas, de falácias, e muitas organizações não ambientais trazem e muitos defensores do meio ambiente de uma forma muito incisiva. A gente sabe que alguns países fazem isso através de pessoas contratadas que residem aqui na Amazônia. A gente vê que muitas vezes os interesses não são os nossos interesses. Igual você falou, nós temos hoje uma legislação muito forte, uma legislação que é uma das mais rígidas, que é o Código Florestal Brasileiro, e que o nosso produtor tem feito isso, tem produzido aqui na Amazônia de uma forma muito, muito sustentável, né? Tem preservado. Rondônia está acima de 53%, 54% de áreas preservadas. Eu acho que o Amazonas passa de 95%, em torno 97%. Só tem 3% desmatado o estado da Amazônia, igual o Muni está relatando aqui. Então, não existe pessoas no mundo, país no mundo que preserva tipo nós que moramos aqui na Amazônia. E muitas vezes somos sujeitos a outros interesses econômicos, porque a gente produz com muita dificuldade aqui no trópico, com muita luta, né? E com custos baixos, né? Com toda essa dificuldade logística, ainda a gente produz. E aí, muitas vezes, esse povo lá de fora não quer competitividade. Então, aí, muitas vezes, quer rebaixar os nossos produtos, as nossas commodities, as carnes, carne bovina, o nosso café, a nossa soja, enfim. E não só aqui na Amazônia, mas no Cerrado. Então, essa COP, ela não vem só, não vai haver discussão só do bioma Amazônia. Isso vai haver uma discussão, um ataque, muitas vezes, de forma, entre aspas, né? Mas a gente sabe que o objetivo é atacar a produção, o pequeno, o médio produtor, tanto do Cerrado, do bioma Cerrado, do Pantanal, da Amazônia, do Nordeste, dos Pampa, enfim, de todas as regiões produtivas do país. Então, nós brasileiros temos que ter essa visão. A gente queremos preservar, sabemos da importância, mas também não podemos impedir que a gente produza de uma forma sustentável e economicamente viável para sustentar nossas famílias. Então, há uma preocupação
muito grande por minha parte, como presidente da federação, com a sua parte e da CNA na defesa de você, produtor rural, você que está nos ouvindo. A Federação da Agricultura vai estar presente, a CNA vai estar presente, os sindicatos de produtores rurais do Brasil afora vai estar na COP. E vamos mostrar para esses estrangeiros que muitas vezes vê nós da Amazônia, vê nós brasileiros como desmatador, como só é garimpeiro, só quer prejudicar o meio ambiente, e na verdade não é isso. Nós queremos continuar vivendo, trabalhando, ganhando nosso dinheiro e lutando. E para isso, nós precisamos garantias, nós precisamos ter uma legislação que seja favorável ao brasileiro, ao cidadão amazônico, ao cidadão que trabalha no Cerrado, que mora que trabalha na Caatinga, em qualquer bioma do Brasil. E a gente sabe que o Brasil, você há de convir comigo, hoje nós somos um país que mais produz tecnologia sustentável. Energia solar, nós estamos aí na ponta, né? O biodiesel, plantio direto, integração lavoura-pastagem. Então nós temos muitas boas práticas para mostrar para os gringos, né? Lá na COP de Belém, que a gente tem produzido com a capacidade, com inovação, com tecnologia e com sustentabilidade. Então, parabéns à CNA. E agora, Boni, qual a estratégia de trabalho que a CNA vai montar? Está pensando em estratégia de trabalhar durante a COP, com todo o corpo técnico que você vai levar lá para a COP? Muito bem, Hélio. Nós pretendemos ter, vamos começar inclusive essa atuação da CNA. E quando eu falo CNA, eu me refiro ao sistema como um todo. CNA, Senar e as nossas federações e regionais do Senar. Já vamos começar agora. Nós construímos uma parceria muito forte com a Embrapa este ano. Então nós vamos começar com chamados eventos pré-COP, já a partir de abril agora, em 7 capitais brasileiras, grandes fóruns de debate com toda a sociedade, representando toda a sociedade civil, sobre temas, pautas que vão ser tônica da COP30. Então, esses eventos pré-COP, vamos manter uma tradição este ano, que a CNA já realiza há quase 10 anos, de em setembro, na sede da CNA em Brasília, o nosso presidente João Martins entregar ao governo brasileiro, principalmente através do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente, entregar um documento chamado Position Paper, um documento de posicionamentos, consolidando todos os posicionamentos do agro brasileiro, ouvindo as federações de agricultura estaduais e consolidando esse documento e entregando para os negociadores oficiais brasileiros que vão estar representando o país na COP. Então, em setembro vai acontecer também esse trabalho. E vamos, durante a COP, ter uma participação com 2 espaços lá na COP30 em Belém. Um dentro do recinto chamado das negociações da COP30, na chamada Blue Zone, na Zona Azul, um stand da CNA, do Senar, das federações de agricultura dos nossos estados e regionais, e uma outra área, um pavilhão, dentro da parceria nossa com a Embrapa, no centro de pesquisa da Embrapa, localizado em Belém, a Embrapa Amazônia Oriental, um pavilhão onde nós vamos apresentar todo o nosso sistema, as nossas ações, os trabalhos do Senar, da ATEG, da FPR, do atendimento da promoção social e também com áreas demonstrativas daquilo que você colocou muito bem, Hélio, que nós precisamos mostrar ao mundo, que nós não temos, nesse quesito, receber lição de ninguém. Nós temos tecnologia desenvolvida pelo Brasil, principalmente pela Embrapa, para mostrar e ser exemplo para o mundo, principalmente aquelas tecnologias do chamado Programa ABC, de Agricultura de Baixo Carbono, que você citou, a ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, o plantio direto, recuperação de pastagem, a fixação de nitrogênio no solo, tudo isso, a CNA, o Senar, as federações, em parceria com a Embrapa, vamos estar expondo isso para o mundo inteiro que for a Belém conhecer em loco e sair daqui realmente falando a realidade e sabendo ao vivo e a cores
do compromisso do produtor rural brasileiro com a sustentabilidade. O produtor rural brasileiro não é vilão do meio ambiente. Pelo contrário, o produtor rural brasileiro tem compromisso com o meio ambiente. O meio ambiente faz parte do nosso negócio rural. Está presente nas nossas propriedades rurais. E você falou muito bem, Hélio. E nós esperamos e vamos atuar, a CNA e as nossas federações vigilantes durante a COP30 para que as nossas autoridades brasileiras, que vão falar em nome do nosso país lá no plenário da COP30, realmente sejam firmes, no sentido de não abrir mão da nossa soberania brasileira sobre a nossa Amazônia, sobre os nossos destinos. Nós não podemos, isso é inegociável para a CNA, é inegociável a soberania brasileira sobre os destinos e os interesses da Amazônia. E por isso vamos estar vigilantes lá em nome do produtor rural brasileiro. Você, amigo produtor de Rondônia que está acompanhando o programa nesse momento, tenha certeza de que a trincheira da CNA, das nossas federações, estará muito bem estabelecida durante a COP30 para, inclusive, vamos dizer assim, desmistificar aquilo que o Hélio falou muito bem, determinadas narrativas que são construídas com base em mentiras sobre o nosso agro brasileiro e que atingem a nossa imagem, a reputação do produtor rural brasileiro indevidamente. A CNA, as nossas federações vão estar lá na COP30 muito vigilantes. Eu acredito que vai ser muito discutido a questão das florestas. Parece que vai ser um dos pontos. Eu acredito que todos os países internacionais, principalmente os europeus, vêm com esse foco. Na verdade, as nossas florestas são ricas em todo sentido, não só em madeira, mas principalmente em riquezas que possa transformar em produtos farmacêuticos e assim por diante. A biotecnologia, é isso, né? Bioeconomia, né? A bioeconomia, exatamente, a bioeconomia. Então, existe um leque aí de necessidade de estudos e vários conhecimentos que já tem e uma riqueza muito grande. Realmente sou altamente favorável. Mas também temos que mostrar para o mundo que, além do extrativismo, além da bioeconomia, nós temos também muitas boas práticas, muitas inovações, muitas integração de tecnologia que está dando certo na pecuária de corte, na pecuária de leite, no café, no cacau, no açaí, na castanha, vivendo em harmonia na floresta. É esse tipo de desenvolvimento que a gente quer, a integração, a sustentabilidade e o cidadão vivendo junto, mas vivendo dignamente, ganhando dinheiro, crescendo, melhorando a sua vida. Esse é o tipo de desenvolvimento que nós queremos para a Amazônia, né, Eunice? Exatamente, Hélio. Você tocou numa questão fundamental e que a CNA já definiu como ponto que vai ser muito defendido pela CNA na COP30. Ok, a COP30 com certeza o mundo inteiro vai discutir fortemente o assunto preservação da floresta amazônica. Ok, isso é importante, mas nós também esperamos da COP30, da mesma maneira também, que nós tenhamos ações efetivas e não só discursos, retóricas, mas ações efetivas para melhorar a qualidade de vida e a economia dessa região que não é só floresta, que nós temos aqui mais de 30 milhões de seres humanos que merecem ter as mesmas oportunidades de vida e de trabalho que qualquer outro brasileiro. Nós não aceitamos, nós amazônidas, sermos brasileiros de segunda classe, brasileiros de segunda categoria. Nós queremos as mesmas condições, até porque nós não queremos para a nossa região, e nós vamos dizer isso para o mundo inteiro ouvir lá na COP30, que aqui na Amazônia avance pela falta de atividade econômica as atividades ilícitas, que infelizmente já acontecem na nossa região, crime organizado, narcotráfico, isso nós não queremos para o nosso presente, muito menos para o nosso futuro da nossa região. Nós não queremos os extremos, nem a intocabilidade, a santuarização que não responde à necessidade econômica e social de mais de 30 milhões de brasileiros, e também não queremos a exploração predatória a qualquer custo. O equilíbrio, né? Nós queremos o caminho do meio. E o caminho do meio o que é?
é a exploração racional, com base na ciência, na tecnologia, nas inovações, na orientação científica. Por isso, quando eu falava dessa parceria com a Embrapa, porque a ciência vai ser o nosso norte, que já temos as tecnologias para explorar, e vamos dar muita ênfase também, Hélio, aquilo que você colocou com muita propriedade. Ok, sustentabilidade ambiental, mas também na COP30. No mesmo tamanho, nós temos que discutir segurança alimentar, porque hoje uma grande parcela da humanidade ainda se debate com falta de acesso à alimentação básica. E o nosso país tem uma grande responsabilidade de alimentar essa parcela da população, inclusive reconhecido pela FAO. É isso aí. Uma conversa muito boa, né? Mas o tempo passou rapidamente, né? O nosso programa, quando a conversa é boa, o tempo passa. Mas eu falei com o Muniz Lourenço, especialista na área ambiental da Confederação Nacional da Agricultura de Brasília, né? Acompanhou mais de 8 COPs mundo afora, né? E agora vai participar de uma forma efetiva, chefiando essa nossa delegação de sindicatos, Federação das Agriculturas do Brasil, dos vários estados, na COP lá em Belém. Então nós vamos ter o prazer de ter o Muniz como nosso chefe de equipe, levando toda uma ampla discussão que vai começar antes, né, pelo que ele disse, em 7 capitais brasileiras, discutir a sustentabilidade como dos dois ângulos, na parte ambiental e a parte produtiva, né? Então isso é muito importante que a sociedade consiga debater de uma forma muito mais antecipada, para que quando a gente chegar lá em Belém possa já ter uma opinião formada, não só aqueles que vão participar, mas a sociedade como um todo. Muniz, eu coloco aí os microfones para as suas considerações finais. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, Nosso Agro de Rondônia, que vai ao ar todo sábado às 11 horas. E aos domingos sempre repete. O assunto quando é bom, né? Vale a pena assistir 2 vezes. Aos domingos às 12 horas, né? Todos os domingos na rede de TV Informa na Hora. Muniz, com a palavra. Hélio, mais uma vez para agradecer essa oportunidade. Foi um prazer, uma grande honra para mim participar do programa Nosso Agro de Rondônia e parabenizá-lo pelo programa, por esse conteúdo muito rico de informação, com certeza muito valioso conteúdo para todos os produtores rondonienses conhecerem e se atualizarem sobre tudo que vem acontecendo no agro de Rondônia e do Brasil. E fico muito feliz de retornar, como disse, a Rondônia e verificar essa pujança do agro de Rondônia e o trabalho muito de positivo e de bem-sucedido do sistema Faperon-Senar. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Muniz. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer especialmente a sua audiência, você que me acompanha todos os finais de semana aí, né? E peço novamente, sábado nos acompanhe, né? Nesse sábado, ao domingo também. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe sempre aí a Federação da Agricultura e o Senar nas suas ações que realizam semanalmente, mensalmente e anualmente aqui no estado de Rondônia. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa semana.